Me chamo Bruno Conde, eu vou iniciar aqui o estudo sobre cálculo numérico. A disciplina de cálculo numérico ministrada pelo professor Fábio Nogueira, sou aluno de Engenharia da Computação da UFPA. Tá? Vamos lá iniciar o capítulo 1 da disciplina ministrada pelo professor. Certo? O capítulo 1 ele vai tratar de erros. Vamos tratar da diferença entre as abordagens numérica e exata, por que tratar um problema numericamente, vamos fazer a caracterização de um método numérico, interpretar os significados de erro, detectar as fontes de erro, verificar como os erros são propagados e vamos estar trabalhando com números nas aulas de cálculo. Tá? Então vamos lá. O objetivo do cálculo numérico é obter uma solução aproximada para um determinado problema matemático. Certo? Então, quando vamos tratar de uma solução aproximada, estamos abrindo mão da exatidão por uma certa taxa de erro. Certo? Então, toda solução aproximada ela implica em um erro. Certo? Vamos fazer agora a diferença entre as abordagens numérica e exata. Bem, a abordagem numérica busca uma solução aproximada. E a abordagem analítica busca uma solução exata. Uma observação é que quando o problema é complexo, utiliza-se uma abordagem numérica, pois permite utilizar de algoritmos computacionais iterativos para encontrar a solução. Tá? Então, mais uma vez aqui, a solução ótima, na verdade, vamos falar assim, a solução exata ela é obtida através de uma abordagem analítica. A solução aproximada ela é obtida através de uma abordagem numérica. A abordagem analítica não provê erros na solução, ou seja, dá a solução exata. A abordagem numérica ela obtém uma solução aproximada que possui erros. Certo? Então, por que tratar um problema numericamente? Porque ele permite a resolução computacional por meio de algoritmos iterativos. Então, ao se tratar um problema numericamente, utilizando a abordagem numérica, podemos obter uma solução que seja suficientemente aproximada que atenda à necessidade do problema através de algoritmos iterativos, ou seja, algoritmos com passos definidos que podem ser repetidos de tal forma que o erro em cada iteração vai sendo diminuído até o erro atingir um limiar que a gente determina. E aquele limiar diz que quando o erro for menor que esse limiar, a solução aproximada ela é satisfatória. Então, basicamente é isso. A abordagem numérica visa desenvolver algoritmos iterativos que resultem em soluções com erros satisfatórios. Então vamos para a caracterização de um método numérico. Um método numérico pode ser definido como a resolução computacional aproximada para um problema matemático. Como a resolução é por meio de algoritmo interativo, as informações acerca do problema são convertidas em requisitos de software. Quanto mais informações, mais rápida a convergência. Dado que a solução é aproximada, há erro. A cada iteração, o erro diminui até o algoritmo convergir, ou seja, convergir significa até atingir o erro tolerável, como já explicamos aqui. Então, o método numérico ele utiliza algoritmos iterativos para resolver um problema matemático. Como se trata de um software, então a gente primeiro tem que fazer o levantamento de requisitos, ou seja, entender exatamente a problemática e trazer cada etapa da problemática para etapas de software e converter isso em requisitos de software que vão ser atendidos conforme for desenvolvido o algoritmo.
Ou seja, quanto mais informações acerca do problema tivermos, mais facilmente conseguiríamos desenvolver o software que vai possibilitar o algoritmo converja para uma solução com erro satisfatório. Certo? Então, forçando aqui, dada que a solução é aproximada, vai haver erro. Então, vamos agora aqui tratar do significado dos erros. Bom, o erro ele diz o quão distante uma solução aproximada está da solução exata. A observação aqui é que o erro também há erro quadrático e erro quadrático médio, mas enfim, não vamos entrar nos ater esse detalhe agora. Mas o que temos é que existe o erro absoluto e o erro percentual. Certo? O erro absoluto é o valor nominal menos o valor real, isso em módulo. Tá? O que é o valor nominal? Podemos entender o valor nominal como o valor obtido pelo algoritmo. O valor real é o valor real dado pela solução da abordagem analítica, ou seja, a solução exata, que não possui erros. Ou seja, nós vamos pegar o resultado de saída do algoritmo, subtrair o resultado de saída da solução exata. Se a solução exata não possui erros, o algoritmo provavelmente possui erros. Vamos subtrair isso e pegar esse valor sem o sinal negativo. Isso que é pegar o módulo da diferença do valor nominal e o real. Esse é o erro absoluto. O erro percentual é o erro absoluto dividido pelo módulo do valor real. Certo? Esse valor vai dar um valor entre 0 e 1. Se quisermos converter isso para porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, esse é o erro percentual. Tá? Então, esses dois formas de calcular aí, erro absoluto e erro percentual, são formas que podemos utilizar nos nossos algoritmos para detectar se a convergência está acontecendo ou não. Tá? Vamos lá agora para as fontes de erro. Né? Existem várias fontes de erro. O erro pode ser na modelagem, pode ser um erro devido a um arredondamento ou erro devido a um truncamento. O erro devido à modelagem é um erro causado pela má formulação do problema, ou seja, levantamento de requisitos incompletos ou não levantamento de alguns requisitos ou levantamento de requisitos de forma equivocada, incoerente. Então, todas essas formas de levantar requisitos de forma errada vão levar a erros, vão levar a que o algoritmo não convirja ou que dê um resultado errado, muito errado. Tá? Vamos lá, arredondamento é outra fonte de erro. O arredondamento que utiliza poucas casas decimais ou arredondamento mal feito. Isso provoca um aumento na imprecisão do algoritmo. Isso provoca um erro. Tá? Então, quando estamos tratando com algoritmos que necessitam considerar muitas casas decimais após a vírgula, caso a gente, a gente queira considerar somente duas casas decimais após a vírgula, às vezes o número de casas decimais muito pequeno pode não atender pode provocar erro de arredondamento. Ou seja, a gente não vai conseguir obter um resultado satisfatório, ou seja, com erro mínimo tolerado. Ou o algoritmo não vai, o que significa que o algoritmo não vai convergir, ou vai convergir, mas de uma forma muito imprecisa. E todas essas formas são formas de erro de arredondamento. Truncamento. Vamos lá. Truncamento é a remoção de elementos em uma série infinita. Certo? Então, uma potência, qualquer tipo de potência que a gente... Potência não, qualquer tipo de série que a gente trunque termos dessa série, a gente está causando uma imprecisão. Quando a gente provoca uma imprecisão, essa imprecisão leva a um erro.
Tá? Então, o número de termos da série que a gente considera é muito importante para que se mantenha a precisão e que o erro seja mínimo. Tá? Ou seja, a modelagem, resumindo, a modelagem ela, ela é uma forma de erro mais ruim que se tem, porque da feita que você modelou um software errado, mesmo que ele não possua erros de arredondamento internamente, nem erros de truncamento, a modelagem está errada. Então, o resultado vai ser errado. Certo? E erros de resolução são erros de arredondamento e de truncamento. Esses erros aqui podem ser corrigidos de forma mais fácil. Tá? Porque basta você determinar no seu algoritmo que você quer considerar mais casas ou menos casas decimais, ou truncar ou não truncar determinados termos de uma série, que o algoritmo vai se comportar de forma diferente, dado que a modelagem foi feita corretamente. Tá? Propagação de erros. Os erros advindos de qualquer tipo de fonte se propagam de acordo com as operações matemáticas. Cada variável nos cálculos é passível de erro. Aí aqui nós temos essa fórmula. Vou pegar aqui um pincel. Nós temos aqui essa fórmula que apresenta aqui o erro na soma e na subtração. Ou seja, os erros eles vão se somando a cada operação. Nós temos aqui duas variáveis que se somam, ou que se subtraem. O erro total nessa operação aqui é a soma do erro individual em cada variável. Na multiplicação e divisão já ocorre nessa forma aqui. Né? Essa expressão. E é o somatório de todos os erros de cada variável sobre a variável vezes o total. Vamos agora ao tópico trabalhando com números nas aulas de cálculo. Uma dica aqui. Na verdade, isso aqui são dicas. Né? Trabalhar com números fixos de casas decimais. Ou seja, você determinou lá no seu algoritmo que ele vai considerar 4 casas decimais, então em cada operação você deve fazer o arredondamento para fazer o truncamento de 4 casas decimais. Por exemplo, você teve lá um 0,11135, tá? Esse foi o valor de uma operação, o resultado de uma operação. Agora você vai trabalhar com o número fixo de casas decimais. Vamos supor que esse número fixo seja igual a 4. Então você vem aqui e conta 1, 2, 3, 4. Então você fica só com isso aqui. E esse 5 sai da representação. Tá? Isso provavelmente vai causar um erro, certo? Isso não tem como não causar um erro. Mas é o recomendado que se trabalhe com um número fixo de casas decimais. Tá? 4 é um bom número de casas decimais a ser considerado. Em alguns algoritmos, 4 não são suficientes, mas para alguns que vamos ver aqui, 4 são bem mais que o suficiente. Outra dica é nunca arredondar valores. Tá? Então, se você teve uma operação que resultou em 0,12397, por exemplo. O que a gente é tentado a fazer aqui, certo? O que a gente é tentado a fazer é arredondar. Primeira coisa, número fixo de casas decimais. Vamos supor que o número fixo seja 4. Então a gente vai vir aqui e trunca, né? Truncou. A gente também pode ser tentado a querer fazer o arredondamento desse 9 aqui, certo? Considerando que esse aqui é um 7. Então a gente vai arredondar esse 7, ele é maior que 5.
certo? Maior ou igual a 5, então a gente é tentado a aumentar uma unidade aqui nessa casa decimal. E esse 9, viraria 10, aí aqui viraria um 0 e aqui 1. Mais 3, 4. Então ficaria 1, 2, 4 e 0. Ficaria 0,1240. Mas isso aqui é errado. Tá? Não devemos fazer isso. O que devemos fazer é apenas... devemos fazer é apenas truncar e considerar esse número. Tá? Não devemos fazer o arredondamento. Vou aqui. Tá. Sempre associar resultado com o seu erro. Essa é uma dica aqui importante. Ou seja, a cada iteração do algoritmo, nós devemos obter um erro para ele, calcular o erro. Certo? Outra dica aqui é que o erro determina um número mínimo de casas decimais. Ou seja, se o cálculo exigir que você trabalhe com um número menor do que 0,0001, então todos os cálculos devem ter no mínimo 5 casas decimais. Tá? Ou seja, aqueles algoritmos que precisam de muitas casas decimais, ou que se trabalhe com operações que possuam números muito pequenos, da ordem de 10 a menos 4, ou maior, ou de 10 ou menor, na ordem de 10 a menos 5, é considerado que se trabalhe com casas decimais equivalentes. Tá? Então é isso. Você deve considerar, se os cálculos efetuados nas operações considerarem números na quarta, na casa decimal, você deve usar erro. Os cálculos devem ter no mínimo 5 casas decimais, ou seja, na hora de truncar aqui, ó, considere 5. Tá? Isso é uma dica. Então, basicamente aqui, fazendo recapitulação, os algoritmos iterativos, eles servem para solucionar problemas matemáticos de forma repetida, em que cada repetição um erro é calculado, e de repetição em repetição o objetivo é que o erro seja diminuído até que o erro seja menor do que um erro mínimo estabelecido, que é o linear. Quando esse erro do algoritmo é menor que o linear, se considera que o algoritmo apresenta uma solução aproximada que seja satisfatória, ou seja, que o erro seja satisfatório. Tá? E por que utilizar então métodos numéricos, utilizando algoritmos iterativos para resolver problemas que já podem ser resolvidos de forma analítica, de forma exata? Porque tem problemas que são tão complexos que não possuem formulação exata para se resolver, ou às vezes possuem, mas demandam alto custo computacional e demandam também informações que não permitem que se obtenha a solução exata. Seja a falta de informações ou o alto custo computacional inviabilizam obter soluções exatas por meio de métodos analíticos. Então, se utilizam métodos numéricos, ou seja, métodos iterativos, para que se encontre uma solução que seja aproximada e satisfatória para resolver o problema. Então, basicamente, é sobre isso que se trata, métodos numéricos, e a gente vai dar prosseguimento nas aulas seguintes.